Vamos lá, começo aqui com o pastor Gessé Odilon. Na sua opinião, pastor, Judas estava predestinado a trair Jesus? Tu és calvinista? Como que é? Vamos lá, Judas, herói, vítima ou vilão, né? Antigamente a gente só sabia que Judas tinha traído, e agora parece que encontraram aí alguns escritos aí do século II, né? Que fez Judas virar um herói, né? Eles viram um herói, porque estão falando até que Jesus pediu para Judas o trair, que fez parte de um plano. A verdade, irmãos, é que eu venho para esse debate hoje muito aberto, muito aberto. Por quê? Eu sou arminiano, né? Mas existem muitas questões na Bíblia que me intrigam. Judas é uma delas, e algumas que talvez dê tempo da gente conversar aqui. Na minha opinião, ou na minha leitura da Bíblia, eu entendo que a Bíblia apresenta Judas sempre como uma pessoa problemática. Parece que Judas ele é uma bomba armada, e parece que, nas palavras de Jesus, nas palavras de Pedro também, que Judas realmente estava assim, ou predestinado, ou nomeado, ou nasceu para isso. Parece que sim, haveria um traidor, e este traidor era Judas e era o Iscariotes. Não me parece que aquela visão aberta de poderia ser qualquer um, poderia ser um outro, a traição estava determinada, mas não a pessoa. Me parece que Judas cumpre exatamente essa profecia, esse propósito. Bom, eu quero ouvir a opinião inicial aqui também do pastor Carlos Wagner, mas antes eu quero deixar aqui o meu registro de admiração, viu, pastor Gessé? Porque a sua palavra, nas suas palavras, o senhor disse: eu vim aqui aberto para esse debate, quer dizer, minha opinião está em aberto, tem esses problemas assim, assim, assim. E é difícil ver pessoas assim. Geralmente a pessoa vem para defender no largo osso, tá? Então, verdade. Glória a Deus por isso, que pode ser que o senhor, inclusive, pelo que o senhor está dizendo, o senhor pode até mudar a sua opinião. Quem sabe, sim. Dentro desse debate. Então, isso é louvável. Pastor Carlos Wagner, sua opinião a respeito do tema: Judas estava predestinado a trair Jesus, ou ele foi uma decisão dele, pessoal? Vamos lá. É interessante, e também louvo a Deus pela posição do pastor Gessé. Tratar desse tema, ele traz uma certa complexidade, porque estamos falando aqui de um personagem realmente icônico, que merecem créditos, né, pela sua fama de mal. Afinal de contas, ele não ganhou essa fama à toa. E podemos achar nas Escrituras respaldos que tratem de maneira bem clara e profunda de que Judas, por possuir uma personalidade singular no que diz respeito à avareza, ao egoísmo, ele era a pessoa ideal para fazer o que fez, mas não porque ele foi levado a fazer o que fez. Porque a grande pergunta aqui é, pastor César, quem o predestinou? Foi Deus? Não poderia ser o diabo, né? Porque o diabo não pode predestinar ninguém. Então, se Deus o predestinou, nós estamos entrando num campo da subjetividade teológica muito perigoso, porque nós vamos agora delegar, ou vamos acreditar a Deus um crime terrível, né? Na prática, nós vamos reconhecer que Deus, ele não é essencialmente bom, que existe um pouquinho de maldade em Deus, que Deus, ele de certa forma conduz as pessoas a praticarem determinados males, né? Que lá no fundinho, né, Deus, ele tem um pouco de satiridade, sabe? Deus é um pouco malvado, né? E Judas seria este perfil, Judas seria esse personagem que revelaria esse lado malzinho de Deus. Então, é nesse aspecto, neste perigo, nessa linha tênue da teologia, pastor Gessé, aqui eu fico um pouco do lado de cá. Na minha opinião, em hipótese alguma, Deus usaria... Se foi Deus, você acha que então seria um caráter maldoso de Deus? Seria um caráter maldoso de Deus. Ok. Gessé, como que você pensa o contrário disso? Bom, em primeiro lugar, quero parabenizar a dicção e o vocabulário do pastor Carlos Wagner aqui, porque é gostoso de ouvir ele, né? Então... Obrigado. Mas assim, ao mesmo tempo... Vocês estão rasgando cedo um pro outro, daqui 10 minutos só, eu quero ver daqui a pouco. Porque esses dias... Esses dias... Ai. Gente... Vamos começar bem, né? Vamos começar bem. Olha só, pastor,
é que o senhor usou as palavras um pouco pesadas, por exemplo, crime, né? Atribuir a Deus um crime. Eu quero ler aqui uma frase de um teólogo chamado Grudem, que ele diz o seguinte, ó. Então Judas teve seus atos determinados, mas os fez de livre vontade, pois a sua maldade não veio da predestinação, mas antes a predestinação moveu Judas de acordo com seu coração. Ou seja, Judas não foi forçado a trair a Cristo, e nem essa vontade veio de Deus, mas antes Deus usa a maldade de Judas e transforma este ato mal em um bem dentro desse plano da salvação. Então vamos lá. A justiça de Deus, né? Sinceramente, tem um texto na Bíblia que nós repetimos muito, que diz que, está em Isaías 55, que os pensamentos de Deus não são os nossos, né? Assim como os céus estão acima da terra, assim os pensamentos de Deus mais elevados do que os nossos. Se nós formos olhar alguns personagens da Bíblia, nós vamos entrar em conflito quando a nossa justiça tenta justificar a Deus. Por exemplo, foi Deus que endureceu o coração de Faraó. Isso está escrito. Faraó, então, ele teve a sua vontade violentada por Deus? Não acredito. Eu acredito que a natureza de Faraó era uma natureza má e que Deus usou essa natureza para mover Faraó de acordo com o seu propósito. O caso de Judas é exatamente igual. Em João capítulo 6, versículo 64, diz que Jesus sabia desde o princípio que Judas iria traí-lo. Então, quando eu chego no Gênesis, o princípio para mim tem um significado. Quando eu chego em João capítulo 1, o princípio tem um significado. E no João capítulo 6 é dito claramente, né? Eu trouxe o texto aqui para a gente ganhar tempo, que diz o seguinte: aquele que havia de trair, né? Mas alguns de vós não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem é o que o havia de o entregar. Então, tentando responder esse primeiro ponto do pastor Carlos, Deus, conhecendo Judas, por sua presciência, ele não foi apenas bom, mas ele foi justo, permitindo que Judas cumprisse a sua natureza dentro do propósito de Deus. Havia um traidor e este foi Judas. Isso está consumado. Então eu entendo desse ponto, cito o caso de Faraó, cito João 6,64 e tento amarrar nessa lógica do comentário bíblico que eu li. Perfeito. Pastor Carlos Wagner. Vamos lá. O pastor Jessé foi bem equilibrado, né, no seu ponto de vista, e também considero bem teológico. Mas, no meu ponto de vista, do lado de cá, eu entendo que é verdade, Deus ele usou Faraó para que Faraó ele de alguma forma contribuísse com o plano de Deus. Agora, aplicar isto, pastor Jessé, a Judas e dar a Deus o crédito final pelo que Judas fez, é aí que está o ponto, César. Deus, ele não leva ninguém a fazer o mal, porque a Bíblia diz que Deus é bom em todo o tempo e nele não habita maldade. Então Deus não possui as características que induz alguém à maldade. Agora, o que Deus faz em sua presciência, e eu concordo nesse ponto também, é que permita que em minha natureza eu me conduza a um caminho mau. Agora, dizer categoricamente, César, que Deus escolheu Judas para que ele se tornasse o traidor, quando João cita no capítulo 6 que Jesus sabia quem era o traidor, temos que considerar 2 pontos. Primeiro, quem escreveu foi João. Isso 60 anos depois do ocorrido, tá? Segundo, Jesus é o Filho de Deus, sendo assim ele possui também, né, os atributos, as características que lhe concedem essas qualidades como filho, né, que lhe concede essas qualidades de perceber, de notar e de na sua presciência captar alguns detalhes ou acontecimentos futuros. Então, quando ele olhou para Judas, ele viu um Judas diferente dos demais. João cita no capítulo 12 a Judas, naquele episódio lá da mulher que derrama sobre os pés de Jesus, sobre a cabeça de Jesus, perdão, um perfume, né? Ele cita lá que Judas reclamou
Judas se revela no texto e diz assim, mas para que eu estrago desse? Podia ter sido vendido, né? Por que não vendeu e deu aos pobres? Aí João é quem descreve o caráter de Judas. João diz, ele falou isso não porque ama os pobres, mas porque é egoísta e avarento, porque queria para ele. Então, fica implícito que Judas era um mau caráter. Fica implícito. Eu acredito, meu caro Gessé, que Deus não precisou ajudar Judas a fazer isso. Ele apenas seguiu o curso de sua natureza. E a sua natureza era trair, roubar, né? Porque é um texto também que relata no capítulo, se não me falha a memória, nesse mesmo capítulo, que descreve que Judas, ele metia a mão em tudo que tinha dentro da bolsa. Judas era um tesoureiro, que por sinal não sei se foi Jesus quem colocou ele como tesoureiro ou ele que se ofereceu a ser o tesoureiro, mas ele roubava Jesus. Então ele já tinha um caráter duvidoso desde o começo. A história que fala de Judas mostra Judas um homem muito bem preparado, né? Um homem muito bem preparado, e as pistas da Bíblia corroboram com essa pesquisa histórica que se faz sobre Judas. Talvez por isso ele seja aquele quem guardava o dinheiro e tinha uma visão um pouco mais prática e mais conservadora para guardar o dinheiro. Talvez seja isso. Mas, pastor, eu vou tentar entrar sempre no coração da questão, né? Pra gente se ajudar e chegar num ponto. Então vamos lá. Eu concordo que Deus ele é bom. E também concordo que ele é justo. Um atributo de Deus é a justiça. O que aconteceu com Judas? A Bíblia diz que todos os homens pecaram. Então todos os homens estavam condenados para o inferno. Deus não fez uma condenação maior ou menor com Judas por conta disso. A natureza dele já estava caída, né? Pecaminosa. Deus, na sua presciência, sabia que ele não iria se converter, nem exposto à palavra, nem exposto a Jesus, nem exposto aos milagres. Portanto, volto a dizer, Deus moveu o que era a natureza dele para cumprir um propósito. Mas só para tentar ser bem assertivo aí no que o senhor falou. Se Deus não tem essa maldade, ou Deus não cria uma pessoa para fazer uma maldade, a gente vai encontrar um problema teológico na epístola mais teológica que Paulo escreveu, que é Romanos. E no coração de Romanos, no capítulo 9, tem alguns textos que são difíceis da gente encaixar no raciocínio que o senhor apresentou. Com todo respeito, eu gostaria que o senhor em nenhum momento se sentisse agredido. Eu tô confrontando seus argumentos, tá bom? Não, hipótese alguma. É porque às vezes tem uma cara de feio assim, o pessoal fica bravo logo no começo, entendeu? Assim, vamos lá. Romanos 9:6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são de Israel. Paulo tá teologando aqui. Ele tá usando uma retórica, né? A retórica, exatamente. Aí diz o seguinte, por quê? Não tendo eles ainda nascido, aí ele fala de Jacó e Esaú. Sim. Nem tendo feito nem bem nem mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aqueles que Deus chama, foi-lhe dito a ela, a mãe dos meninos, né? O maior servirá ao menor. Como está escrito, amei a Jacó e odiei Esaú. E aí a pergunta que talvez se encaixe no que a gente está falando sobre Judas aqui, que foi proposta já por Paulo. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? E Paulo responde a gente, de maneira nenhuma. É o que talvez o ouvinte esteja pensando agora. Se Deus escolheu Judas por um propósito mau, Deus é injusto? Deus deixou de ser bom? Paulo diz, de maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem eu me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois isso não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Aí eu termino aqui a minha leitura. Porque diz a Escritura, para isto mesmo te levantei. Falando de Faraó, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja glorificado. Logo, pois, eu me compadeço de quem quero e me endureço de quem quero. A resposta da sua pergunta, pastor, na minha opinião, esse texto responde. Vamos lá. Vamos lá. Ou não tem o oleiro poder para fazer o barro da mesma massa, fazer um vaso para honra e para desonra? E aí diz o seguinte, que direi, se querendo Deus mostrar a sua ira, para dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para a perdição. Aqui diz que Deus, se ele quiser mostrar a sua ira, ele permite esses vasos de ira, que é o caso de Judas, que é o caso de Faraó e alguns outros. Porque também se desse a conhecer as riquezas da sua glória, nos vasos de misericórdia, para a glória que já dantes preparou. Bom, João 17, Jesus diz que Judas era o filho da perdição.
o que é mais interessante para mim, na minha leitura, é que essa expressão em grego só é usada em outro lugar da Bíblia, que é 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, que fala sobre o anticristo, Sim. que é um homem, não é um demônio, é um homem, que vai nascer bebezinho, vai mamar na mamãe, vai ser bonitinho, vai ser bonzinho em algum momento, e vai se revelar como o homem de iniquidade. Por que que Deus não pode fazer isso com Judas e pode fazer com o anticristo? Os dois têm livre-arbítrio? Ou o anticristo está predestinado e Judas não? Essa é a pergunta que eu proponho e a argumentação que eu apresento. Pastor Carlos. Interessante. Primeiro que, inevitavelmente, nós nos inclinamos para o debate da predestinação. Será que a gente resolve essa questão hoje? Do arminianismo e do calvinismo, né? Parece que quase tudo converge, César, para esse tipo de debate, né? Não é? Não tem jeito. Segundo, o texto faz essa narrativa, e eu concordo com ele, e Paulo, quando ele trata do mesmo fato lá em Timóteo, ele fala do vaso de honra e de desonra, e ele explica lá que se o vaso de desonra a si mesmo se purificar dessas coisas, ele pode se inclinar para a salvação. Mais uma vez, usando as suas palavras, pastor, ele não viola aqui o direito da escolha. Ele não viola esse direito. Assim como na minha natureza, como na sua e do César, nós nos inclinamos para o mal naturalmente, nos inclinamos para o erro, somos induzidos pelo Espírito Santo a nos inclinarmos para o acerto. As pessoas que por natureza se deixam levar para o engano, que se inclinam para o engano, dando lugar ao Espírito de Deus, se permitindo convencer por ele, porque está em João 17 que quem faz isso é ele, não somos nós. Estas pessoas, elas podem se inclinar para o que é certo. Agora, um outro ponto, Judas, ele consumou o seu ato com o suicídio. Ele não deu a Deus uma oportunidade de se arrepender, de receber o arrependimento. Quando Pedro cita ele no capítulo 1 de Atos, Pedro diz assim, que Judas seguiu aquilo como consequência do mal que ele cometera. Pedro falou, olha, se cumpriu sobre ele aquilo que está escrito nos Salmos. Ele se inclinou para este mal, né? Ele se deu para este mal. O problema maior nessa questão teológica aí, que eu acho que é o problema da predestinação, é afirmar categoricamente que Deus, ele precisou se ater a problemas e defeitos humanos para realizar o seu propósito. Eu acho que o propósito de Deus no que tange a realização de sua vontade nesta ou naquela situação diverge do propósito de Deus para a salvação, pastor César. Porque Paulo disse em Timóteo, o mesmo Paulo, continuando na teologia paulina, capítulo 2, versículo 4 de 1 Timóteo, que Deus tem uma vontade, e a vontade de Deus é que todos os homens, inevitavelmente todos, universalmente, achem a salvação. Eu acredito que essa vontade é superior à vontade de Deus levar alguém ao inferno, de modo que eu não entendo que Deus consumou Judas na condenação. Isso ele fez por ele mesmo. O texto que o senhor leu é muito enfático, muito eloquente. Agora, até que ponto o texto ele divide a salvação da condenação? E até que ponto o texto coloca um grupo dentro da salvação e um grupo dentro da condenação? Se eu me inclino para acreditar nisso, e já vou terminar meu pensamento, eu me inclino a acreditar que nós vivemos um teatro universal onde a crença da vontade, da escolha não existe. Isso é para apenas, vamos dizer assim, justificar os fatos, os acontecimentos e consolar os fracos. Mas lá no fundinho, tudo isso não passa de um grande teatro. Pastor Gessé. Vamos lá. Pastor, eu concordo com quase tudo que o senhor falou aí. Eu sou arminiano. E eu acredito exatamente Já nisso. passaram lá te avisando que o senhor não é arminiano? Não. então Só precisa passar lá te dando então eu sou um arminiano nominal. Entendi. Não praticante. Não praticante, é isso aí. Então vamos lá. O que o senhor falou da salvação é correto.
Mas a minha posição é a seguinte: o caso de Judas, lendo a Bíblia na leitura corrida, vamos esquecer o século XVI, vamos esquecer os rótulos. Jesus, desde o princípio, sabia que ele o havia de trair. Está em João capítulo 6. Sim. Agora vamos lá. Quando o senhor fala assim, João, quando escreveu isso no capítulo 6, ele já escreveu depois, ele já sabia. Mas aí nós estamos ignorando uma coisa: que toda a escritura, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. E este registro, aliás, todos os registros de Judas nas escrituras, nos deixam algumas pistas preciosas. O Espírito Santo deve ter algum propósito nisso, certo? Isso nós cremos também igual. O senhor crê na revelação de Deus pelas escrituras, a divinamente inspirada. Sim, não há divergência nisso. Ótimo. O fato de que o problema de Judas para a perdição dele foi o fato de não ter se arrependido, concordo totalmente com o senhor. Ainda abro um parênteses aqui que muita gente coloca Pedro como a segunda opção para traição. Ah, porque Pedro fez a mesma coisa que Judas. Na minha opinião, não fez. Judas, ele armou, ele arquitetou, ele negociou, ele esperou o melhor momento, que não haveria muito movimento, muito na multidão. Foi uma coisa mais planejada. Judas, ele estava, sim, ciente do que ele faria. Foi maquiavélico. Maquiavélico, diferente de Pedro. Então não dá para dizer assim, se não fosse Judas, seria o Pedro. Não tem uma segunda opção na Bíblia, não aparece nos registros uma segunda opção. E há uma coisa interessante, que quando Satanás tenta se andar com Pedro, Jesus, ele diz que estava cuidando de Pedro, estava orando por Pedro. E em nenhum momento acontece esse mesmo cuidado com Judas. Entendeu? Pelo contrário, a Bíblia fala, Jesus falando, Satanás entrou no coração dele. O escritor diz, Satanás já havia entrado no coração dele. Jesus falando de Judas diz, um de vocês é um diabo. Então, as palavras usadas são bastante pesadas. Eu não me lembro um texto que a Bíblia diz que Satanás entrou em alguém, a não ser no Judas. Eu não me lembro um outro lugar que se fale sobre o filho da perdição, senão para Judas e para o anticristo. E a leitura da Bíblia, em que, concordo com a salvação, concordo que não existe uma eleição, mas quando o senhor fala que tem um plano, um teatro, eu queria trocar essa palavra, dar um eufemismo para teatro, vamos colocar de um plano, porque o plano existia. Jesus falou que ele sabia que a hora dele estava chegando, e por isso que ele liberou Judas. Ele sabia que a hora estava chegando, então tinha uma hora determinada, tinha um plano. Os calvinistas, né, que eu simpatizo um pouquinho, chamam isso de o decreto, né? O decreto de Deus. E em Romanos 9, como nós já falamos aqui, aponta exatamente como que é o critério de Deus. Qual é o critério de Deus? O critério dele mesmo, né? Lucas 22, verso 21 e 22, diz o seguinte, que isso deveria acontecer. Convinha que o Filho do Homem fosse traído. E aí Jesus também diz, mas ai daquele. Então, eu não penso que Judas esteja num teatro de fantoches, né? E muito menos nós. Mas eu acredito firmemente que isso esteja escrito. Uma pergunta, pastor José, baseado na sua forma de entender o personagem Judas. Como funciona na escatologia? Por exemplo, o Judas, ele vai ser julgado? Ele vai ser julgado no juízo final? Como ele pode ser julgado se Judas nasceu para fazer o que ele fez? Se Deus propôs isso para Judas no começo, desde antes dele nascer, significa que o Judas obedeceu, exatamente cumpriu o propósito, né? Qual o lugar de quem obedece e serve a Deus no final? É o céu ou é o inferno? Excelente pergunta. É uma pergunta que exige reflexão e tempo, né? Mas vou tentar usar algumas pistas, tá? E eu falo tentar, coração aberto, tentar. Jesus diz em João 17, falando com Deus na oração sacerdotal, o único que eu perdi foi o filho da perdição. Então, me dá a entender que Judas esteja condenado com base nessa leitura. Lucas 22 diz, ai daquele por quem isso acontecer, que o filho do homem for traído. E ainda diz o seguinte em alguns outros lugares da Bíblia, melhor seria se este homem nem tivesse nascido. Então eu acredito, o pastor César, que o fato da traição, havia uma saída para Judas ainda. O plano estava feito, era Judas mesmo, a carapuça era do Judas, ele contribuiu para o plano de Deus, até Jesus falou na ceia para ele, o que você tem que fazer, então vai lá e faz. Não, eu acredito que mas não pela traição, pela reação dele
pós-traição. Foi o que o pastor argumentou agora há pouco. Ele recusou a salvação, ele se suicidou. É um ponto delicado. Eu não gosto de colocar pessoas no céu nem no inferno, mas uma questão didática aqui, para os ouvintes não ficarem em dúvida, eu acredito que sim, ele seja perdido, com base em João 17, com base em Lucas 22 e nessa argumentação que eu Pastor mostrei. Carlos Wagner. Muito bem, a colocação que o César fez, pastor, foi muito forte, desconcertante nesse contexto do que estamos discutindo. Porque quando analisamos por este ângulo, parece-nos que no que se diz respeito à condenação também, Deus irá, então, nesse aspecto, enviar alguns diretamente para o inferno sem passar pela condenação, pelo juízo final do Apocalipse capítulo 20, né? E a verdade é que... Desculpa, eu não entendi o que o senhor falou. Você pode repetir com outras palavras? Eu não entendi. Vou reconstruir aqui. A argumentação do pastor César, foi interessante porque, neste ponto de vista, o que nos dá a entender é que o pecado de Judas foi um pecado supremo. De modo que ele não seria sequer julgado pelo que ele fez, ele já está condenado. Na dele, não na minha, né? Porque eu falei que o pecado da traição em si... cabia para ele um arrependimento, que ele abriu mão quando ele se suicidou. Sim. Mas como se... porque a minha questão é a seguinte, ó. Gente, a gente tem que tomar cuidado, porque com os precedentes que se abrem. Sim. Porque é legal você... eu concordo que Judas é um tema difícil. É um tema difícil da teologia. Mas aí você, em nome de resolver uma pendenga teológica aqui, você pode desarmonizar toda a escatologia. Porque, por exemplo... Vamos dizer que você fosse o Judas. Aí você foi lá, desde antes de nascer, o seu chamado só é para atrair Jesus. Porque dentro do plano, Jesus precisa ser traído e tudo mais. Beleza, então você cumpriu. Se você cumpriu, você tinha que ser perdido ou salvo. Se você nasceu para cumprir aquilo que Deus te... esse é o propósito pelo qual Deus te fez. Então, se existe uma pessoa no mundo... de Adão até hoje, que cumpriu o propósito pelo qual nasceu, esse cara é o Judas, acima do Adão. Aí eu vou chegar na escatologia. E se isso é o fato, do que você deveria se arrepender? Sendo que você apenas cumpriu o que Deus mandou. E se você vai ser julgado no juízo final, que é o que o senhor está dizendo que ele vai ser perdido, tá, por que ele é perdido? O Judas não teria opção de levantar a mão no juízo final e vai falar assim, peraí, eu nasci para fazer isso, o senhor me projetou para fazer isso e eu cumpri o que o senhor falou. Tá. Então, minha vaga é no céu. César, então vamos lá. Agora, entendeu? Permita-me responder o César. Por favor. César, você também usou uma palavra assim que uma casca de banana para mim. Desconstruir a escatologia, né? Então, não, porque como é que fica a escatologia? Não, calma, vai ficar assim. Ó. O precedente de Judas, ele é tão precedente quanto do anticristo. É igual. É igual. O anticristo também vai se arrepender lá no final. Não vai. Agora, a questão do Judas, que eu acredito, eu repito, eu não gosto de colocar ninguém nem no céu nem no inferno, eu não sei. Mas a pista que a Bíblia dá do Judas, me parece que não está atrelada à traição, mas sim ao que ele fez depois. Ele tirou a sua própria vida. E a Bíblia diz que o suicida, ele é um pecado aí que é apontado como um dos pecados que levam as pessoas à condenação. Então, com todo respeito, eu não acredito que essa defesa desconstrua a escatologia. Foi o que ele fez depois que o fez um homem condenado. E Deus sabia da traição. Então o pecado dele não foi a traição, foi o... A traição estava no propósito de Deus. Eu acreditava no propósito de Deus. Olha que interessante que o pastor César falou. Eu acho que agora a gente sai do campo da teologia e vai para o campo da filosofia. Tem um escrito de Aristóteles que diz assim, que quando uma pessoa se esforça para fracassar, ela teve sucesso nisso quando fracassou. Quer dizer, no final das contas... Deu certo. Deu certo. Deu certo. Então, parece-nos que é isso que estamos discutindo aqui. Agora, no meu ponto de vista, Judas não difere em nada de todos os demais pecadores. Ele é um como com todos os demais. A questão aqui é exatamente nós fazermos uma distinção, como o senhor começou na sua fala, do personagem Judas para os demais personagens, que é exemplo de Judas, também teria traído Jesus em qualquer outra ocasião, né? Teria feito isto de uma outra forma,
talvez de um outro modo, talvez matado Jesus, eu não sei, mas também teria traído. O que acontece é que Judas estava no lugar certo, na hora certa. Judas, ele é um personagem icônico quando se diz respeito ao seu comportamento, por ser egoísta, por ser avarento, por ter aquela personalidade forte, né? Por sinal, parece-nos que ele é filho de Simão, o leproso. Aquele mesmo do capítulo 12 lá de João, que Jesus entra para comer na casa dele, o fariseu, né? E ali os discípulos estão juntos e se alimentam juntos. Judas já tinha um histórico muito complexo dentro desse contexto. E esse mesmo Judas, no final das contas, né, o que começou mal terminou pior. Tirou a própria vida. Agora, dizer, pastor, afirmar categoricamente dentro do nosso contexto aqui, da nossa discussão, que ele foi levantado para isto e executou a vontade de Deus em trair Jesus, é uma parceria de Jesus, o Pai, o Espírito Santo e Judas, né? E nesse contexto, pastor, eu me recuso a acreditar. Eu ainda preciso ser convencido disso. Eu vou abrir aqui o leque também para o senhor. Eu preciso aceitar o fato de que Judas era parceirão de Deus para se levantar contra Jesus. Ok. Tem aqui pessoas participando, Luciano, mas se a traição de Judas contribuiu para o propósito de Deus, não podemos dizer que ele serviu a Deus nessa traição. O Moisés Bezerra, rapaz, o Senhor Jesus, o pastor Gessé fala que é arminiano, mas com a teologia calvinista. Pode isso, pastor César? O Luciano, bom dia. Se a traição de Judas tinha propósito, podemos dizer que ele serviu a Deus com a sua traição? É a mesma coisa. Qual que é o nome desse irmão? Ela mandou as duas, ela mandou repetido. Esse irmão que falou arminiano, calvinista, qual é o nome dele? Moisés Bezerra. Esse Gessé fala que é arminiano, mas... Ô Moisés, um beijo no seu coração. Pode isso, são lentes, não é verdade? São lentes do século XVI. Se você tirar ela, você lê o que está no texto e tira a sua conclusão. Certo, então vamos lá. Volto aqui para nossa mesa de debates. Confesso que eu apertei mais o nosso querido Gessé e vou tentar apertar um pouquinho mais agora o pastor Carlos Wagner. Pega leve. Carlos Glória Wagner. a Deus. Não é uma leitura linear. Quando você cai lá em João 17 e diz que Judas era o filho da perdição, a ideia de que ele nasceu nasceu perdido? Olha, pastor, eu não posso discordar do texto. Agora, podemos, dentro do texto, fazer uma análise sadia. Observe que João, ele era o amigão de Jesus. Não discordamos disso. E que quando João, ele descreve o seu evangelho, quando ele narra o seu evangelho, devemos considerar que ele extraiu isso das experiências que ele teve com o próprio Cristo. É diferente, por exemplo, de Lucas, que aprendeu com Pedro, né? É diferente daqueles que foram orientados por outros apóstolos para escrever os seus relatos. João, ele descreve aquilo que Jesus lhe deu. Então, quando João descreve o que Jesus lhe deu, João está colocando aqui em pauta que Judas tinha uma natureza malévola. É isso que João está dizendo. Alguém que, por natureza, é irreconciliável com Deus. Porque ele não quer se reconciliar com Deus. Ele não aceita isso. Jesus o insere dentro do grupo porque Judas, ele provavelmente fazia parte de grupos radicais judaicos, né? Até aquela tese que diz que o seu nome Iscariotes veio do latim sicarius, né? Que quer dizer assassinos, e que ele era o homem da adaga, né? Tem aquela tese. Então, no meu ponto de vista, Judas, ele tinha uma natureza má. Agora, eu não posso acreditar, o pastor falou agora há pouco aqui, sobre essa questão de Judas ter sido levantado para isso, alimentando a teologia gnóstica do segundo século, que o senhor citou no começo de sua fala, de que o livro de Judas, que hoje retrata ele como herói,
Porque agora tá na moda, né? Chamar os bandidos de herói, né? Tá tudo bagunçado. Até nas HQs tá uma loucura. Tá uma loucura. É verdade. Então, o negócio tá louco, né? Quem era princesa agora é guerreira e o mundo tá virando de cabeça para baixo. Então, agora chegou no momento oportuno eu trazer aí o evangelho de Judas, que sempre foi um gnóstico, um evangelho sem valor. Então, no meu ponto de vista, sim, ele tinha a natureza melhor para o que ele fez do que os demais. Pedro não teria feito o que ele fez. Concordo. Tiago, João jamais teria feito o que ele fez, porque estava dentro. Na nossa avaliação, pessoas mais malévolas que outras. Menos má não deixa de ser mal, mas menos má do que outras pessoas. E Judas parece que ele está numa categoria de maldade um pouquinho elevada. Então, o senhor permite só uma pergunta dentro do que o senhor falou, no seu tempo? Então, o senhor falou que Pedro não poderia, ele está na categoria mais elevada. Então, se não fosse Judas, quem seria? Então, esses nomes que o senhor falou não seriam. Então, era ele mesmo. Então, ele estava predestinado? Não. Ele estava no lugar certo, na hora certa. Agora, afirmar que ele foi escolhido, porque quando o senhor diz ele estava predestinado, eu estou dizendo que ele recebeu uma missão desde o dia que ele nasceu. Sim. Como anticristo, por exemplo. E afirmar isto é muito perigoso porque, de novo, entramos na subjetividade da teologia. Então, eu não posso aceitar, concordar teologicamente que Judas foi escolhido para isso. Lá em Mateus 27, fala que Judas, depois que ele percebeu, né, o que tinha acontecido, ele voltou para devolver as moedas, né? E as versões em português, eles dizem que ele estava cheio de remorso e tudo mais. Mas o texto grego usa a palavra metamelomai, que é a palavra meta, é de mudança e tal. Essa palavra é uma das variantes da palavra arrependimento. Quer dizer, parece que o Judas estava realmente arrependido. Isso não corrobora com a ideia de que, mesmo arrependido, ele foi condenado? Agora, essa colocação é interessante, como o pastor falou há pouco. Aí agora só me apertou, você me abraça. Porque essa é a ideia. Quando recorremos ao grego e lemos essa expressão grega, da onde sai aí a raiz, a palavra arrependimento, que é diferente do remorso, subentende-se que havia em Judas, naquele momento, dentro de sua consciência, uma vontade imensa de desfazer o que ele fez, que é a essência do arrependimento. No entanto, quando ele conclui o que fez, tirando a própria vida, pastor César, entendemos que o arrependimento não foi porque ele via em Jesus a salvação, não foi porque Jesus era o seu salvador, mas foi porque o seu plano parece não ter dado certo. Ele percebeu que ele não seria feliz com o que ele tinha feito. Mas ele quis devolver o dinheiro, pastor. Ele foi devolver o dinheiro, ele devolveu o dinheiro. Ele jogou o dinheiro lá. Verdade, mas ele não voltou para Cristo. Ele foi se matar. O texto diz, e saindo dali, foi se matar. Se ele tivesse arrependido, ele teria feito o que Pedro fez. Ele teria ido a Jesus. Boa. Então nós concordamos totalmente com isso. Eu acho que deve ser uma das últimas falas, pelo que eu estou vendo ali. Então eu vou dizer o seguinte. Pastor Carlos, foi um dos melhores debates que eu participei. O senhor é um homem que dá tempo para a gente conversar, o senhor reflete, o senhor até me permitiu algumas vezes fizesse pontuações. Acho que... Não, calma aí, usa os argumentos, mano. Vou usar agora. Rasgação de... Não, de fato foi uma conversa muito boa, como se nós estivéssemos conversando. Isso é verdade. Mas ainda ficam aqui alguns pontos de interrogação. Por exemplo, Salmo 41 diz que é o amigo que estava na mesa. Isso se encaixa em Judas. Zacarias 11 fala das moedas. Era Judas. Não sei se Pedro venderia por 30 moedas, ou se Tiago, ou se João, ou se Tomé, enfim, era o Judas. Então, lá no Antigo Testamento, nós colocamos, eu falar igual o delegado quando está na investigação, eu coloco Judas na cena desse crime, né? Então, Judas está colocado lá. Em João 6,70, Jesus diz que ele era um diabo. Jesus. A gente aprende em teologia que quando Jesus fala uma coisa, isso está no absoluto. Jesus disse que ele era um diabo. Em João 13... Ele era um inimigo, né? Sim, um diabo. Em João 13 diz, Jesus bem sabia quem o havia de trair. Jesus já bem sabia, o verbo aí está no passado.
Como se ele já soubesse antes de acontecer, ainda que fosse escrito depois. Certo. Bom, em João 17:12 diz, ele é o filho da perdição. É o único ser humano, junto com o anticristo, que é chamado por esse nome. É um nome pesado para Jesus falar. Jesus está falando com Deus na oração. Então é aquela conversa que um sabe do que o outro está falando. Se Judas está nesse ponto, e o único texto que é citado é do anticristo, os dois estão iguais em missão, em impossibilidade de alterar isso. E João 6,64 diz que foi desde o princípio. Somo a isso o caso de Faraó, somo a isso Romanos 9, que tem os vasos de honra e desonra, que Deus aborreceu a Esaú e amou a Jacó. Okay? Tem que terminar por causa do Perdão. horário. Então, são os textos, talvez a gente possa colocar um ponto de interrogação, tá bom? Deus abençoe. Obrigado. Eu vou deixar 2 minutos para cada um, pra gente encerrar. Pastor Carlos Wagner, vinheta aí, desculpa aí, solta a vinheta. Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante. Porque nós somos um programa que temos vinheta de considerações finais, então vamos trabalhar com essas vinhetas. Carlos Wagner, suas considerações finais, meu amigo. Vamos lá. Rapidamente, apenas a minha réplica aqui. Só observando que Judas não é pior do que qualquer outro homem. Concordo. Não é pior. Se nós analisarmos Romanos capítulo de número 3, a partir do versículo 14, Paulo coloca todo mundo dentro do mesmo pacote. Então, Judas não possuía defeitos maiores do que de outros seres humanos, correto? Ele era tão ruim quanto qualquer outra pessoa. Certo. Então, esse é o ponto a se observar. Nós descemos além em Judas, condenamos Judas tal, por ele ter feito o que fez. Ele teve oportunidade para isso. No entanto, ele não é pior do que outras pessoas. Outro ponto. Quando Deus escolhe as pessoas para determinados projetos ou para a execução de determinadas causas, não quer dizer necessariamente que Deus já o condenou, tá? É um ponto a se observar e é aí que os predestinistas se embaralham um pouco. Uma coisa é Deus levar Faraó a se levantar contra Moisés, contra o povo. Uma coisa é Deus ter mandado Faraó para o inferno. Ele foi para o inferno sozinho. Então, quero considerar esses 2 pontos. E terceiro, devemos observar, os textos citados são fortes, maciços, são robustos. Mas é um tema do qual eu tenho curiosidades. Muito prazer em conhecer o pastor Carlos. Mais uma vez, parabéns pela explanação, pela inteligência, pela capacidade de comunicação. No entanto, assim, o que eu fiz hoje, eu só li os textos bíblicos. Eu tirei a lente do calvinismo, tirei a lente do arminianismo. Me perdoem, meus amigos, pastores, colegas de denominação que são arminianos, com muito mais afincos do que eu. Mas eu apenas li os textos. De Salmos, de Zacarias, de João 17, de João 13, de João 6, de Mateus, de Lucas 22, de Tessalonicenses, Romanos 9 principalmente. E essa leitura me coloca um grande ponto de interrogação, que me faz pensar que Judas seja uma exceção, tal qual seja o anticristo, e que concordo que a condenação talvez não seja ele estar nesse plano e trair. Talvez ele tenha se empurrado. Mas eu acredito que Deus usou a natureza dele, má, tanto quanto a nossa, concordo também, mas moveu essa natureza para cumprir um plano e um propósito. Deus abençoe. Obrigado, pastor Gessé. Um debate dentro aí, enfim, todo cheio de coraçõezinhos e tal, tudo mais. Solta, você gostou também, dá um like aí no negócio aí, solta os coraçõezinhos, porque eu tô vendo no ar aí. O amor está no ar.